Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. A bandidolatria continua. A advogada do tráfico queria se encontrar, queria participar de audiência com Alexandre de Moraes, mas a imprensa descobriu e a casa caiu. Enquanto isso, nós temos o Lula propondo o Bolsa Quadrilha para ajudar os traficantes, as vítimas da sociedade, enquanto o governo americano, através do Departamento de Justiça, adota uma postura bastante diferente. Por outro lado, nem tudo é maravilha nos Estados Unidos. Nova York, a cidade icônica, a grande maçã, acaba de eleger um socialista muçulmano como prefeito. É o fim da América. E também, do lado dos conservadores, a coisa não anda nem um pouco tranquila, porque dois dos maiores ícones da direita americana, Ben Shapiro e Tucker Carlson, estão em treta aberta, expondo qual é o tamanho da divisão na direita nos Estados Unidos e talvez no mundo.
Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Eu peço a você que perca um segundinho do seu tempo, crave o dedo no like e mande o seu programa, esse programa, nos seus grupos, nas suas redes sociais, republique nas suas redes sociais, mande nos grupos das famílias, mande para os amigos e mande para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Você deve estar observando que eu não estou com a minha tradicional, uma das minhas tradicionais camisas xadrez. Muita gente não sabe que eu uso as camisas xadrez como parte de um figurino quase, em homenagem a um dos programas que inspirou o Paulo Figueiredo Show, o programa do Mac Walsh. Mas hoje eu estou de saída direto para a casa do Donald Trump. Eu vou pegar o deputado Eduardo Bolsonaro no aeroporto e vamos para a casa do Donald Trump passar o dia num retiro lá no Mar-a-Lago, hoje, no dia de hoje e no dia de amanhã, reunido aí com os maiores ícones da direita conservadora americana, as pessoas mais importantes do governo Trump. Nós tivemos aí o privilégio de termos sido convidados ao evento, a fazer parte dessa reunião, né, dessa imersão lá feita no Mar-a-Lago. E Eduardo Bolsonaro, inclusive, você vê que moral, né? Foi convidado a falar no evento. Então, parabéns aí ao deputado, porque isso é fruto do trabalho dele. Mas isso explica que a minha indumentária, meu fardamento diferente do normal, mas estamos aí de volta na terça-feira da semana que vem. Provavelmente, eu vou tentar ainda dar algum jeito de fazer o Paulo Figueiredo Show amanhã, de repente eu consigo, mas se não conseguir, teremos na terça-feira da semana que vem. Enquanto isso, o que você pode fazer, e isso é muito bacana quando você faz, é se inscrever no canal. Muita gente não sabe que não está inscrita no canal. E muita gente inscrita no canal reclama que não recebe as notificações. A melhor forma de você saber que está acontecendo o Paulo Figueiredo Show é estar inscrito no canal Paulo Figueiredo Show, no canal da TV Flórida, e ver se você está com o sininho ativado. Vale a pena, porque a gente não publica tanto vídeo assim e é sempre imperdível quando a gente publica. Então, recomendo fortemente. Desde a mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, a gente tem falado muito sobre esse assunto no Paulo Figueiredo Show. Nós já tratamos de diversos tópicos, nos aprofundamos em alguns temas que eu considero muito interessantes. Eu estou fascinado com um ponto em comum em toda essa história, que é a rede de defesa institucional do narcoterrorismo no Brasil e na América Latina. E eu quero abrir o programa de hoje com essa notícia, de hoje mesmo, hoje de manhã, que é Moraes / representantes de facções em reunião do Supremo Tribunal Federal. E eu começo com essa notícia porque ontem, depois do Paulo Figueiredo Show, viralizou uma reportagem da Andresa Matais no Metrópolis. Vamos dar aqui os louros a quem merece. A Andresa Matais, para você não lembra, a Andresa Matais protagonizou momentos de antagonismo comigo na minha entrevista no Metrópolis, mas fez um bom jornalismo aqui e revelou que Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil, receberia a ONG da advogada do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, para uma reunião convocada pelo Supremo Tribunal Federal. Como essa reportagem varreu a internet e pegou mal demais para o lado do Alexandre, ele agora tomou essa decisão de barrar a presença de representantes de pessoas ou instituições condenadas criminalmente por participação em organizações criminosas. E é muito curioso que o Alexandre não tenha feito isso antes. Deixou para agir só depois da, volto a dizer, excelente reportagem da Andresa Matais, que expôs essa verdadeira farra do crime, farra do narcoterrorismo dentro do Supremo Tribunal Federal. E nós já temos feito isso de trazer várias coincidências estranhíssimas envolvendo
autoridades e organizações de terroristas. Nós já exploramos o excelente relacionamento entre o narcoterrorismo e políticos de esquerda, e também as tentativas de blindagem que esses grupos fazem ao crime organizado. Também falamos sobre como aqueles que se opõem ao crime organizado rapidamente sofrem o peso das ações do Estado. Nós temos, por exemplo, falo muito sobre o que aconteceu com o Silvinei, o que aconteceu, que o recordista de apreensão de drogas na Polícia Rodoviária Federal, preso pelo Alexandre de Moraes e perseguido com base em absolutamente nada. Nós temos o caso do Anderson Torres, que também preso e perseguido pelo Alexandre de Moraes com base em absolutamente nada. Nós temos o interventor do Rio de Janeiro, o homem que pacificou o Rio de Janeiro, o general Braga Neto, preso e condenado também pelo Alexandre de Moraes por anos e anos e anos. Agora nós temos o Cláudio Castro, que rapidamente sofreu uma ação no TSE com direito a voto da relatoria, agora pela sua cassação. Todos esses assuntos vêm sido trazidos aqui no Paulo Figueiredo Show, e você tem que ser uma pessoa que acredita enormemente em coincidências para não ver a ligação entre esses fatos. Agora, porém, eu acho que vale a pena colocar o holofote e chamar a atenção para esta mulher, cuja ONG participaria da reunião com Alexandre de Moraes, não fosse a reportagem de Andresa Matais. Precisamos explorar mais essa história. Para entender melhor isso, eu vou ler a própria reportagem da Andresa. ONG da advogada de Marcinho VP do Comando Vermelho fará reunião com Alexandre de Moraes. O texto é o seguinte: uma ONG presidida pela advogada Flávia Frois, que defende o líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, participará da reunião com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. A audiência no Supremo Tribunal Federal discutirá a mega operação contra o Comando Vermelho que deixou ao menos 121 mortos na capital carioca. A audiência será realizada no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, das favelas, atualmente relatada por Moraes. Já explicamos aqui como o Alexandre de Moraes foi parar como relator dessa DPF. A DPF foi iniciada pelo PSB para monitorar as operações policiais no Rio de Janeiro. Na audiência, que terá a participação de outras organizações de sociedade civil, a ONG deverá se apresentar um dossiê que mostre supostos indícios de tortura durante a operação policial. Como noticiou a coluna da Andresa Matais, o Instituto Anjos da Liberdade representou contra a mega operação a Corte Interamericana de Direitos Humanos e pediu medidas cautelares urgentes em favor dos defensores de direitos humanos e dos familiares da vítima. Vejam esta loucura. Vejam essa loucura. Advogada do chefe da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, uma das maiores do mundo, entrando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para reclamar das operações policiais. É a mesma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que está com os olhos vendados para tudo que vem acontecendo no Brasil, que eu mesmo entrei com uma ação com a Carla Zambelli em 2022, que até hoje não teve andamento. A mesma a qual cogitam os advogados do presidente Bolsonaro apelar. Mas vejam, vamos continuar. No ofício à Comissão Interamericana, o Instituto solicita proteção da Polícia Federal para familiares de vítimas, a cessação da destruição de provas, o afastamento dos agentes envolvidos nas mortes e a suspensão de operações policiais de grande porte no estado do Rio de Janeiro. Os traficantes institucionalizaram tudo através de uma ONG que está pedindo a uma corte internacional para proibir as operações do Rio de Janeiro, algo que o Supremo Tribunal Federal já tinha feito através do ministro Fachin. Agora, continua a reportagem. Não, acabou a reportagem. É isso? É suspensão de operações, é isso mesmo. Então a participação da ONG dessa mulher foi cancelada.
Mas vamos analisar os fatos que estavam postos até a reportagem da Andresa Matais expor o Alexandre. Quero que você coloque a mão na cabeça e entenda que a ONG da advogada do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, grupo, o principal grupo narcoterrorista atingido pela operação policial no Rio de Janeiro, que está entrando com ações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é a nova definição do que é, de fato, crime organizado. Vejam, em uma semana, o narcoterrorismo conseguiu uma audiência com o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, com o imperador do Brasil, e entrou com uma ação na Comissão Interamericana. Se você não percebeu o grau do domínio e da sofisticação desses grupos hoje, que não são mais aqueles grupos do seu imaginário, do Cidade de Deus ou do Tropa de Elite, não são mais aqueles grupos. Não é mais aquilo. O grau de sofisticação muito propiciado pela falta de combate, podemos dizer, inclusive, propiciada também, por sua vez, pelas ações do Supremo Tribunal Federal que permitiram a organização dessas impais desde 2020 dessas organizações, organizações desses cartéis, dessas gangues. Mas o termo organização é muito próprio, porque você sabe o que ia acontecer se eu quisesse ter uma reunião com Alexandre de Moraes sobre, por exemplo, as violações aos meus direitos humanos? Ou não aconteceria nada, ou eu seria preso. Advogados, você veja mas não é o Marcinho VP pedindo a reunião, são os advogados pedindo uma reunião. Vejam, o Alexandre de Moraes é o mesmo Alexandre de Moraes que foi, por exemplo, atrás do Dr. Eduardo Kuntz, porque ele divulgou áudios e conversas, com o colaborador que prejudicavam um dos seus clientes. Alexandre de Moraes basicamente instaurou inquérito contra esse advogado numa ação intimidatória. Mas as advogadas, as ONGs do Marcinho VP, é audiência, não tem inquérito, não tem nada. Em uma semana, audiência. E eu quero dizer aqui, eu tenho que ressaltar, porque a Andresa Matais aqui fez trabalho de imprensa de verdade, que foi expor os fatos e deixar os caras no poder acuados. Por isso que o jornalismo é fundamental. É inaceitável que era inaceitável que uma reunião dessa acontecesse. Porque talvez valha a pena a gente mergulhar em quem de fato é essa advogada, essa Flávia Frois. Porque aí fica muita coisa fácil de entender. Quem é Flávia Frois? Flávia Frois é uma advogada criminalista no Rio de Janeiro e ela é bem conhecida por atuar em casos assim de grande repercussão, geralmente envolvendo a defesa de líderes de facções narcoterroristas. Ela é conhecida como a advogada do tráfico. A advogada do tráfico. Não é o Paulo Figueiredo quem está dizendo, é a inofensiva revista Marie Claire, do Grupo Globo. Eu não sou um grande leitor de Marie Claire, mas eu achei essa reportagem, minha equipe achou essa reportagem no ar, na internet. E quando a Marie Claire do Grupo Globo fala assim de você, é porque a situação é ruim. Mas se você achar que pode ser implicância da Globo, também a Record também adotou essa nomenclatura de advogada do tráfico para Flávia Frois. Como nós vimos na reportagem do Metrópolis, essa advogada do tráfico, cuja ONG seria recebida pelo Alexandre de Moraes, ela está muito acostumada à defesa de líderes de facções narcoterroristas. Eu repito aqui, por exemplo, que ela é advogada do Marcinho VP, que é o líder do Comando Vermelho. Se você não entende quem é Marcinho VP,
e que tipo de crime ele cometeu, é pouca coisa. Estamos falando aqui de homicídios duplamente qualificados por motivo torpe e meio cruel. E quando você soma, por exemplo, só as condenações por tráfico de drogas, o Massim VP foi condenado a mais de 44 anos de prisão. E para você pegar 44 anos de prisão no Brasil, ou você está segurando, hoje em dia, uma Bíblia na frente do STF, ou você passa batom em estátua, ou você realmente é muito barra pesada. Mas a advogada cuja ONG seria recebida pelo Alexandre de Moraes não fez só a defesa do Massim VP. Não. Não. Ela advogou para gente muito legal. Por exemplo, com o Fernandinho Beiramar. É verdade, é a mesma advogada do Fernandinho Beiramar. Também líder do Comando Vermelho. Também ao Abel Pacheco de Andrade, que você não conhece, mas ele é o Vida Louca, com K, que é da cúpula do Comando Vermelho? Não. PCC. O Fernandinho Beiramar, vocês sabem quem é, né? Que ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão por tráfico de drogas, homicídio triplamente qualificado. Ele também era aquele cara que fornecia armas para a Farc, fundadora do Foro de São Paulo, do qual faziam parte Lula, e hoje o presidente da Colômbia, Petro. E o Vida Louca é gente boa. Ele só foi condenado por latrocínio, associação criminosa, tortura, roubo do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Todo mundo precisa de um advogado. A advogada do tráfico gosta de trabalhar com essas pessoas. Mas ela tem eu falo sempre, né, das ligações do tráfico com a polícia, com a política, perdão, com a polícia também, mas com a política. E a Flávia Frois não deixa barato. Ela foi, inclusive, candidata a deputada federal pelo União Brasil em 2022. Não só foi candidata, mas eu peço a vocês no chat, eu vou dar 15 segundos para vocês me dizerem quem vocês acham que Flávia Frois, candidata a deputada federal em 2022, advogada do tráfico, quem Flávia Frois apoiou abertamente nas eleições de 2022 para presidente? Bolsonaro ou Lula? Respondam vocês aí no chat. Vou dar 30 segundos aqui para vocês, enquanto eu tomo um gole d'água. Bota o... não tem como botar, né? Então eu vou dizer para vocês. Sobre esse assunto, mais do que comentar, eu quero reagir a uma reportagem. Tirem as crianças da sala, porque eu vou botar uma reportagem do Globo que eu não vi. Então eu vou reagir junto com vocês. Por que eu não vi? Porque eu não acesso o Globoplay. Mas a minha equipe, e eles recebem adicional de insalubridade, fiquem tranquilos, a minha equipe separou e a gente vai assistir juntos. Coloca aí pra gente, Bruno. Investiga a advogada Flávia Frois por associação com o tráfico. Segundo os investigadores, ela teria pedido a chefes de facções ajuda em dinheiro para a campanha eleitoral. Essa é a advogada Flávia Frois, em um vídeo publicado por ela nas redes sociais. Isso, Flávia Flávia também é presidente do Instituto Anjos da Saúde. Liberdade, uma organização social que desenvolve projetos na área de direitos humanos. Uma das principais bandeiras do Instituto é a liberação de visitas íntimas para chefes de facção em presídios federais, que foram suspensas pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. No ano passado, a advogada concorreu a deputada federal pelo partido União Brasil, mas não foi eleita. E começou a ser investigada pela Polícia Federal no inquérito que apura a interferência do tráfico e da milícia nas eleições de 2022, como mostrou uma... Que bacana. Teve um inquérito da Polícia Federal, então, investigando o tráfico e a ligação do tráfico com as eleições e com a política. Pô, eu achei que eu não podia nem falar sobre esse assunto em 2022. Era proibido, tinha ordem judicial do TSE proibindo a gente de tratar desse assunto na Jovem Pan. Pô, que bom que teve uma investigação da Polícia Federal.
Reportagem do jornal O Globo. Um inquérito da Polícia Federal diz que em maio do ano passado, Flávia esteve no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, para pedir apoio de chefes do tráfico carioca em sua campanha eleitoral. A PF investiga se, além de apoio, ela obteve dinheiro dos traficantes. O RJ2 teve acesso a conversas que constam no documento. Com Fabiano Atanásio. Caramba, mas será que o tráfico de drogas financiou campanha política? Deixa eu ver. Da Silva, UFB, chefe do tráfico na Penha, Flávia comentou que era candidata de um partido de direita, União Brasil, e que tinha ganhado tempo de televisão. Em outro trecho... Porra, direita é... União Brasil, um partido de direita? Porra, estão de sacanagem comigo, né? A advogada disse que queria apoio de FB e da família dele, e perguntou se poderia dizer que tinha o apoio do traficante. FB respondeu, lógico que eu voto em você. Numa conversa no mesmo dia com Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, chefe do tráfico no Alemão, Flávia também pediu votos da família. Segundo as investigações, famílias são membros da organização criminosa. A advogada perguntou se tinha o apoio da família, que ela classificou como fundamental. E Marcinho VP disse, eu votaria, claro que votaria. Em junho, Flávia solicitou que Marcinho VP adiantasse uma quantia significativa. Porra, a Globo botou as fotos da mulher com os peitão pra fora, selecionada, né? Isso aí é brincadeira. O valor de um júri. Segundo as investigações, a quantia ultrapassava R$300 mil. A advogada Flávia solicitou que Marcinho VP adiantasse uma... Eu entendi a técnica, Globo. Você coloca o decote na moça, a gente se distrai, né? Metade da população... Metade não, porque tem que tirar os gays, que 2%. Então, 48% da população se distrai... Não, e tem as lésbicas também. Então, dá mais ou menos 50%. Metade da população se distrai e não presta atenção no que você está falando, mas eu vou usar o meu poder além do alcance e vou ouvir de novo o que você está dizendo, vou focar na parte do dinheiro. Quantia significativa. O valor de um júri. Segundo as investigações, a quantia ultrapassava R$300 mil. A advogada informou que ela classificou como fundamental. E Marcinho VP disse, eu votaria, claro que votaria. Em junho, Flávia solicitou que Marcinho VP adiantasse uma quantia significativa. O valor de um júri. Segundo as investigações, a quantia ultrapassava R$300 mil. A advogada informou que estava entrando em processo eleitoral. VP falou que já tinha pedido para resolver essa questão. Flávia conseguiu dinheiro. A polícia investiga também se com parte da verba ela teria comprado uma BMW por R$280 mil. O carro foi usado na campanha eleitoral. A Polícia Federal acredita... O que tem mais para investigar? O que tem mais para investigar? Que houve repasse da maior facção criminosa do Estado, a campanha de Flávia Frois à Câmara dos Deputados. A PF chegou a fazer o pedido de prisão e de busca e apreensão na casa da advogada, mas o pedido foi negado pela Justiça Eleitoral em novembro de 2022. As investigações apuram também se Flávia teve o apoio de traficantes de outros estados. No processo que corre no Tribunal Regional Eleitoral, existe a transcrição de uma conversa dela com uma mulher. Ela diz que recebeu uma mensagem da liderança de uma facção criminosa de São Paulo, dizendo que ela só não se elegeu porque não concorreu por lá. A advogada demonstrou arrependimento por ter se candidatado pelo Rio de Janeiro. Na conversa ela disse, eu me arrependo muito de ter vindo pelo Rio, sabe? O cara lá, eles tinham me avisado. Falou, não vai pelo Rio, vem por aqui, São Paulo. A mulher respondeu, é que o Rio não tem organização. Na conversa, Flávia repetiu as palavras dos criminosos. O Rio é uma zona mesmo. Realmente isso, como carioca, eu falo, o Rio é uma zona. São Paulo está à frente em tudo do Rio de Janeiro, inclusive na organização do crime. Mas... São Paulo, a gente garante a sua eleição. Você em São Paulo tá eleita. Na mesma ligação, ela disse, só vou continuar com o Marcinho, entendeu? Vou continuar com o Márcio, porque ele foi muito parceiro meu. Me ajudou. Foi quem me mandou dinheiro. União Brasil informou que, no ato de filiação, a advogada Flávia Frois apresentou todos os documentos exigidos, que o partido zela pelos princípios éticos e não compactua com o desvio de conduta de seus filiados. A advogada Flávia Frois disse que nada mais natural do que pedir o apoio eleitoral dos familiares dos presos. Ela negou qualquer ajuda financeira e disse que as gravações mostram que há um pedido de adiantamento de honorários dos diversos processos em que atua na defesa dos clientes. Flávia Frois disse que a compra da BMW se deu mediante financiamento e que as especulações maliciosas são fruto de uma tentativa de criminalizar quem defende os direitos humanos no Brasil. Então quer dizer que a advogada do tráfico, que seria recebida pelo Alexandre de Moraes para denunciar a operação policial que humilhou o Comando Vermelho, foi apoiada financeiramente na sua eleição e politicamente pelo líder do Comando Vermelho.
Eu não sei, você tem como colocar aqui o meme da Nazaré aqui, fazendo conta aqui? Irmão, esse é o escancarado. Quantos parlamentares eleitos pelas facções narcoterroristas nós temos? Vejam, Flávia Frois fala, pô, meu mal foi ter sido candidata pelo Rio, se fosse para São Paulo, com certeza eu teria entrado. A Flávia Frois não se elegeu, mas quantos mais não receberam apoio do Comando Vermelho e do PCC nas eleições? Mas eu não podia e não posso sequer falar sobre esse assunto, porque falar sobre esse assunto é atacar as instituições, não é verdade? É tudo muito coincidência, por isso que eu trato aqui no programa como coincidência. Nenhuma dessas pessoas, que estão todas ligadas entre si, tudo aponta para o Comando Vermelho, para o PCC. Não, mas ninguém tem nenhuma ligação. Pô, eu me pergunto o seguinte, se tem os áudios da mulher confessando ter recebido dinheiro do Marcinho VP, por que essa mulher está solta? Onde é que foi parar a investigação? Cadê essa tal dessa investigação da Polícia Federal que aconteceu? Esse mandado de prisão que foi recusado pelo mesmo TSE que hoje quer caçar o Cláudio Castro. Porra! Caraca, meu irmão! Liga os pontos! Liga os pontos! A Polícia Federal parou essa investigação? A Flávia era a única? O que aconteceu com essa investigação? 2022? Ora, de 2022... Vejam, talvez vocês estejam ocupados demais. Eu não sei. É uma conjectura. Se é falta de gente, talvez não vale a pena perder tempo indo atrás de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, essas pessoas que atacam as instituições, e vale a pena ir atrás da mulher que está recebendo dinheiro de traficante para ser candidata na política e que está militando em ONG internacional e que está tendo audiência com Alexandre de Moraes. Sei lá, né? Então, receber dinheiro de traficante... Não, isso não é ataque à instituição, não. O ataque à instituição é reportar que a mulher está recebendo dinheiro do tráfico. E veja, o apoio institucional continua nas outras frentes também. E vocês têm que parar, botar a mão na consciência, pelo amor de Deus, isso não é acidental. Isso não pode ser acidental e está evidente para o público que não é acidental. A alcunha do PT como partido do tráfico não é acidental. Essas reuniões, esses encontros, essa articulação, a gente está falando de uma quantidade de dinheiro ilimitada. Absolutamente ilimitada. Agora, vejam. Como alguém pode confiar no Poder Judiciário? Como alguém pode confiar no Poder Judiciário que quer caçar o Cláudio Castro, que fez a mega operação, mas, no entanto, nega o mandado de prisão da mulher que recebe dinheiro do tráfico? Eu não sei como alguém pode achar que isso não é um ataque às instituições. Que o fato do Alexandre de Moraes estar recebendo, e eu estou falando aqui do Alexandre de Moraes, mas quantos juízes no Judiciário do Rio de Janeiro não recebem essa mulher? E será que tem corrupção envolvendo os juízes? Não sei. Tem muita corrupção envolvendo juízes no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Especialmente no Rio de Janeiro. E é um apoio institucional que segue outras frentes. Vejam, como eu estava dizendo, o presidente do PT, o partido do tráfico, o Lula, ele simplesmente não para de defender os bandidos que foram mortos no conflito, no confronto com as polícias do Rio de Janeiro. Veja, coloca aí o imbecil falando, o bêbado, vai. Dessa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo
sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. E eu me pergunto, né? O juiz vai lá e dá um mandado de prisão. O sujeito responde o mandado de prisão com um tiro de 7,62 na sua fuça, com direito a 4 policiais, heróis, mortos. E o que deve fazer a polícia? Tacar uma pedra, talvez, como disse a especialista do Castelo Rá-Tim-Bum, no UOL. Mas você não vê Lula falando em defesa dos que defendem a população do Rio de Janeiro e que mandaram mais de 100 vagabundos para o cemitério. E pensando nisso, do ponto de vista eleitoral para o Lula, talvez a conta direta é que ele tenha perdido pelo menos 100 eleitores. Mas piora, porque depois o presidente do Partido do Tráfico defende que a Polícia Federal, essa mesma Polícia Federal que eu estava citando agora, que estava investigando e que a gente não sabe o que aconteceu, a advogada do tráfico que recebeu o dinheiro do Comando Vermelho, o Lula passa a defender que essa Polícia Federal participe das investigações no Rio, o que é engraçado, porque da operação em si, a Polícia Federal não quis participar. E aí é evidente que a Polícia Federal deveria, no Brasil, ter como prioridade número 1 o combate ao tráfico de drogas, que é... Ao tráfico de drogas, não vale nem dizer, ao narcoterrorismo, porque hoje envolve tráfico de drogas, mas envolve domínio territorial, que é muito mais sério e muito mais nocivo à população, não que o tráfico de drogas por si só não seja. Mas a Polícia Federal do Brasil deveria tratar deste assunto. Ai, mas Paulo, segurança pública é uma atribuição dos estados. Eu falo, não. Tráfico de drogas é um problema federal, nacional, com problemas de fronteiras, com problemas que envolvem domínio territorial e, portanto, questões de defesa, com questões de fronteira, com questão de transporte interestadual. Evidentemente, deveria ser uma questão federal. E a Polícia Federal deveria estar envolvida desde o início e deveria ter como prioridade a investigação dessas coisas, inclusive a conexão com grupos políticos, sejam de qual partido forem, por coincidência são todos de esquerda, por coincidência são todos aliados do Lula, por coincidência todos participam do Foro de São Paulo, mas a investigação da rede financeira dessas organizações. Onde está a investigação da Polícia Federal a respeito desse assunto? Não há. Mas o que Lula quer é que a Polícia Federal agora participe das investigações. E bem disse o Eduardo Bolsonaro. Das duas, uma. Ou vai morrer policial federal, ou então o Lula vai fazer o papel dele como presidente do Partido do Tráfico, aquele acordão para que a Polícia Federal suba a favela, entre na favela, com a mesma tranquilidade que o Flávio Dino entrou na Maré, com a mesma tranquilidade que Lula subiu o Complexo Alemão e botou o boné associado justamente a esta facção, o Comando Vermelho, o boné do CPX. Porque sem acordo a gente sabe que no Rio de Janeiro sem acordo é tiro. O pessoal fala daquela piada, né? Você sabe qual é a diferença entre o Ibope e o Bop? Diz a piada, não sou eu. Diz a piada que o Ibope aumenta o número de eleitores do PT. Já o Bop reduz o número de eleitores do PT. Como toda piada que eu confesso inteligente, ela tem um fundo de verdade. Porque o sentimento de paternalismo do Lula e do PT com crime organizado é gigantesco. Por isso que o PT está sendo chamado nos trending topics de partido do tráfico. Dos trabalhadores ele não é há muito tempo. A ponto,
se você acha que nada disso é o suficiente para você chegar às conclusões de que o PT é o partido do tráfico, nós temos o próprio presidente discutindo a criação de um Bolsa Quadrilha, que é um benefício pago com o dinheiro dos nossos impostos para as famílias dos traficantes mortos no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto a você o seguinte: você conhece alguém assassinado por um bandido que, como diz o Lula, só queria comprar uma cervejinha? Você já viu o Lula ou o PT propondo alguma ajuda para a família das vítimas do tráfico? Mas não. O Lula quer bolsa para traficante que foi abatido porque estava tentando matar policial. Essas são as pessoas que, segundo o partido do tráfico, merecem o Bolsa Quadrilha para os seus familiares. E vejam, não é nenhuma pessoa que está sendo ponderada, está ouvindo os dois lados, etc. Você viu o Lula sendo efusivo assim, lamentando a morte dos policiais que morreram defendendo nosso Estado, nossa civilização, as nossas vidas no Rio de Janeiro, a vida da minha família mora no Rio. Não, certamente não. Então, não é possível não amarrar essas coisas e não ver que é intencional. Ver o tamanho da infiltração dessas organizações no Estado e a capacidade que eles têm de influenciar as decisões políticas e de fazer o Brasil de refém. Não é possível que você não veja que os narcoterroristas são muito melhor tratados pelo Estado brasileiro, por essa rede de apoio do tráfico no Estado brasileiro, são muito melhores tratados do que, por exemplo, a direita. Os presos políticos do 8 de janeiro, ou até mesmo os policiais que participaram dessa operação. E eu estou dizendo isso aqui há dias, não há como uma civilização, não há como um país subsistir dessa forma. E vejam o contraste. Você tem um governo apoiado pelo crime organizado, tratando o narcoterrorismo como vítimas, que quer oferecer Bolsa Família para os narcoterroristas, que sequer lembra dos policiais mortos. E aí você sai disso e vem para a sociedade na qual eu resido, que não é perfeita, veremos no programa de hoje, mas é bem diferente. E vejam a carta do James Sparks, que é o chefe da divisão antidrogas do Departamento de Estado no Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Departamento de Estado ou Departamento de Justiça? Acho que é Departamento de Justiça. Está no meu post do Departamento de Justiça, de Estado, mas a citação é Departamento de Justiça. Drug Enforcement Administration, Rio de Janeiro, bababá. 4 de novembro de 2025. A carta ontem, aliás, que chegou a público graças a também o ótimo trabalho jornalístico, dessa vez do Paulo Capelli, também do Metrópolis. 2 elogios a jornalistas do Metrópolis aqui no programa de hoje. Excelentíssimo senhor secretário, Vitor César dos Santos, Secretaria de Estado de Segurança Pública, CESP. Prezado senhor secretário, com profundo pesar, expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação de contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos
à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. James Park, Drug Enforcement Administration, Consulado-Geral dos Estados Unidos da América do Rio de Janeiro, talvez seja o Departamento de Estado que é dentro do consulado. Mas, independente disso, é assim que um governo sério funciona. É assim que um governo sério trata essa questão. A única trágica parte nisso tudo, a despeito do que o Alexandre de Moraes, do que o Lula, do que a advogada do tráfico, do que o Marcinho VP queiram fazer parecer, é a morte de 4 policiais que tombaram cumprindo o dever de defender a sociedade. E eu reitero aqui as minhas mais sinceras condolências às famílias desses bravos guerreiros brasileiros. O profeta Isaías já alertava: ai dos que ao mal chamam de bem ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Eu separei essa passagem porque é exatamente isso que fazem os defensores do narcoterrorismo. É exatamente isso que faz Lula. É exatamente isso que faz Alexandre de Moraes. É exatamente isso que faz a bancada do Partido do Tráfico na Câmara dos Deputados. Enquanto eles defendem os bandidos do Rio de Janeiro, você tem as pessoas de bem e o governo Trump mandando uma carta de apoio à polícia. O governo do Brasil, aquele que fala em soberania, etc., esse é o que apoia o narcoterrorismo, que domina o Brasil, que domina mais de 60 milhões de brasileiros, que domina 1/4 do nosso território. Enquanto o país malvadão, Trump, opressor, etc., etc., apoia a polícia que luta contra o narcoterrorismo. Pô, não precisa ser de esquerda ou de direita para saber em qual lado é o lado certo dessa história. Não precisa de esquerda ou direita para ver que estas pessoas, quem financia essas ONGs? Pô, é claro que é o narcoterrorismo. Qual o tamanho dessas ONGs? Olha o tamanho do financiamento, a mulher pedindo 300 mil reais como se quem pede nada, comprando BMW. Estamos falando de bilhões de dólares que passam pelo narcoterrorismo no Brasil. E não tenham dúvidas que eles têm os seus tentáculos, mesmo que indiretos, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Judiciário. Ora, já noticiamos aqui sobre até botar a gente para estudar para concurso. Não tenham dúvidas que essas pessoas ganham muito dinheiro e elas, de fato, vendem a sua alma em troca de dinheiro. É o caminho mais fácil. Ora, vejam, é claro que é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é o caminho daqui que a gente faz do jornalismo sério. E para isso eu preciso do seu apoio. Se você quer alguém que defenda, de fato, o bem, e aqui eu falo de forma inequívoca, porque essa não é uma questão de opinião, é uma questão objetiva, nós estamos defendendo a vida, nós estamos defendendo a ordem contra a barbárie, contra o domínio criminoso. Se você apoia esse tipo de jornalismo, eu convido você a apoiar meu trabalho. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoia e apoiar com a quantia módica de pouco mais de $5 por mês. Você pode também se tornar meu patrono Gold com $49 por mês ou $499 por ano. Todos têm conteúdo exclusivo. A diferença é que o patrono Gold ganha acesso direto a mim para mandar pautas, sugestões. Sempre respondo os meus e-mails dos patronos Gold. Eles mandam muitas perguntas, muitas sugestões de pautas. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que é muito seleto, pessoas de altíssimo nível, que inclusive pautam o programa, discussões de alto nível. Se você está buscando um lugar para ter, de fato, discussões de alto nível, sem ser aqueles grupos malucos de doido do WhatsApp, esse é o lugar para você estar. E você tem também as nossas reuniões mensais de Zoom, ou, na verdade, Google Meet, onde a gente interage e passamos aí 2 horas e cacetada, fizemos isso na sexta-feira passada, discutindo dúvidas e ouvindo opiniões, ouvindo ideias, né? Reuniões são sempre muito ricas.
Então eu convido você a apoiar o meu trabalho. É isso, ou a gente vai ficar na mão dos caras do tráfico de drogas. Eu não vou receber dinheiro do tráfico. Se eu não tiver dinheiro para continuar o trabalho que eu faço aqui, acabar. Se você apoia esse tipo de coisa, jornalismo corajoso, se você apoia essa ação, tô eu aqui bonitinho para ir para a casa do Trump. Pô, como é que se constrói isso? Não é do dia para a noite. Como que se é convidado para o evento mais importante da direita americana no petit comité na casa do Donald Trump? Como é que se faz isso? É uma construção. Quantos brasileiros vão estar lá? 2. Essa construção é permitida pelas pessoas que financiam o meu trabalho. Quem financia o meu trabalho? O tráfico de drogas? Não. O Partido do Tráfico? Não. A SECOM do Partido do Tráfico? Não. As ONGs internacionais? Não. Quem financia o meu trabalho é você. E se você toma a decisão consciente de estar assistindo isso e falar assim, não vou financiar o seu trabalho, vou deixar outros financiar, você está deixando que o mal prevaleça. Então, faça a sua... Eu sempre falo isso. Meu programa é um programa sobre os indivíduos levantarem a sua consciência e assumirem as suas próprias responsabilidades. Eu não falo apoie só o Paulo Figueiredo, não. Apoie a Revista Oeste, assina a Revista Oeste, assina a Gazeta do Povo, apoie o Alan dos Santos, apoie o Rodrigo Constantino, quem mais que seja, quem mais você puder. Porque nós só podemos, contra o Fio Diário, que eu não faço mais parte, mas apoiem. Faça a sua parte. Nós só podemos continuar com o seu apoio. Se só tem dinheiro para apoiar outro, se não me acha o seu predileto, apoie o seu predileto. Apoie quem você acha que faz o melhor trabalho. Eu sou dedicado a determinadas coisas, o meu programa tem um determinado formato, um determinado foco. Se esse é o que te agrada, apoia esse. Se você acha que não, eu gosto do programa, vai lá e apoia os caras. O importante é você fazer sua parte individualmente. Não dá para fechar os olhos e fingir que você não tem responsabilidade. Não tem aqui ninguém pedindo Pix, até porque tem 3 anos. E se tivesse, também não tem nenhum problema. Mas são pessoas que existe um modelo de imprensa, onde a imprensa vive das suas assinaturas. Eu só tenho como oferecer a minha... Eu faço pouquíssima publicidade aqui no programa. Eu só tenho como oferecer conteúdo e o meu corpinho nu. Meu corpinho nu, eu sempre digo que as pessoas não querem, então ficamos com o conteúdo. Passando, inclusive, para a pauta internacional, já que eu vou lidar agora, e esse vai ser certamente o assunto do meu dia hoje, boa parte vai ser. Nós tivemos ontem as eleições na maior e mais icônica cidade do Ocidente, Nova York. E os resultados, a gente pode dizer que não foram positivos, para dizer o mínimo, mas também não foram surpreendentes. E para comentar esse assunto, eu vou receber aqui o João Gabriel, que é o editor-chefe do Paulo Figueiredo Show. Vamos falar sobre as eleições de Nova York, João. Quem foi eleito prefeito da cidade de Nova York? Vamos embora. Valeu, Paulo, mais uma vez aqui no programa. Valeu você aí da audiência. Bom, ontem a gente teve, de fato, eleição para prefeito na cidade de Nova York. Como você falou, é a maior cidade dos Estados Unidos, um dos maiores símbolos da cultura americana, aquela cidade que você mais vê em filme, em série, enfim, a cidade mais famosa dos Estados Unidos. Concorrendo para a liderança dessa cidade, nós tínhamos o candidato do Partido Democrata, o Zoran Mandani, pelo Partido Republicano, o Curtis Sliwa, e como independente, o ex-governador Andrew Cuomo. E poucos meses antes, aliás, depois do aniversário de 24 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro, 50,4% dos nova-iorquinos decidiram eleger o Zoran Mandani, que agora é o primeiro prefeito islâmico de uma grande cidade americana. É uma tendência que a gente já via na Europa, mas não via ainda nos Estados Unidos, né? E vejam que loucura, né? Você mal era nascido no 11 de setembro, mas eu tinha um ano. Você tinha 1 ano. O João é o nosso menino prodígio aqui. O João tinha 1 ano de idade, mas eu lembro muito bem, naturalmente, como quase todos da minha geração e mais velhos, você que está aí no chat deve dizer se lembrou ou se não lembrava, onde você estava no dia 11 de setembro. E o que se seguiu, né, foi até uma rebordosa, que você pode chamar de quase que islamofóbica, assim, né, onde as pessoas passaram a ter pavor de muçulmanos, não totalmente desprovidos de razão, mas 24 anos depois,
a cidade que sofreu o grosso, né, a pior parte dos atentados do 11 de setembro, elege justamente um muçulmano para ser prefeito. Você estava falando que é uma tendência que a gente vê na Europa, né? Se eu não me engano, no Reino Unido, as 6 maiores cidades hoje são governadas por muçulmanos, né? Inclusive Londres, né? A capital do Inclusive Reino Unido Londres. é governada, Sadiq Khan. E isso é muito interessante, inclusive, porque ainda durante a campanha eleitoral, o Mamdani ele se reuniu com o Siraj Warraj, que, de acordo com os promotores de Nova York, é um dos co-conspiradores não indiciados por outro atentado no World Trade Center, que ocorreu em 93, muitos anos antes do 11 de setembro, e que resultou na morte de 6 pessoas. Esse sujeito visitado pelo Zohran Mamdani, ele também fez comentários públicos em defesa dos organizadores desse ataque terrorista e disse que os reais terroristas, na verdade, eram o FBI e a CIA. E ele próprio, esse sujeito que o Zohran Mamdani visitou, já conclamou aos fiéis da sua mesquita uma jihad em Nova York. Segundo ele, uma jihad não armada, pacífica, etc., mas uma jihad, né? uma guerra contra os infiéis de Nova York. E como se tudo isso, esse recorte inteiro já não fosse ruim o suficiente, né? Nada está tão ruim que não possa piorar, o Zohran Mamdani, além disso tudo, ele é um autodeclarado socialista. E quando eu falo que ele é um autodeclarado socialista, eu quero dizer que ele é uma pessoa tão radical, mas tão radical que grande parte das lideranças do Partido Democrata se negaram a apoiá-lo publicamente nessa campanha de Nova York. Inclusive o Obama, né? Inclusive o Obama, foi o caso do o Obama, que é o presidente mais radical de esquerda da história dos Estados Unidos, e ele inaugura se declarou e o Obama inaugura essa nova cara do Partido Democrata, que hoje acaba no Zohran Mamdani, né? Mas sim, além do Obama, também o Chuck Schumer, que é senador pelo estado de Nova York, que a gente viu ele na semana passada falando que o Bolsonaro foi indiciado por corrupção, mentindo lá no Senado americano. Esse tipo de gente acha que o Zohran Mamdani é radical demais, para você ter uma ideia de quem foi eleito. E isso é interessante também, porque mostra que tem uma divisão na esquerda americana. As pessoas acham e sofrem do mal entendimento de que a esquerda não tem divisão, só quem briga é a direita. E isso não é verdade. Aí nos Estados Unidos, pelo menos, de um lado você tem os políticos mais ligados ao establishment democrata, aqueles caras mais tradicionais, que ainda tentam passar uma roupagem de liberalismo econômico, liberdade individual. E do outro lado você tem a nova face do Partido Democrata. Que está cada vez menor, né? Mesmo dentro do establishment do Partido Democrata. Eu diria que o Partido Democrata era um partido moderado até a década de 90, mas já com Barack Obama, como você disse, inaugurou-se uma nova fase do Partido Democrata, que já é um partido de esquerda bastante radical, né? Barack Obama é um político de esquerda para os padrões americanos e para os padrões globais, que defende políticas bem radicais. O governo de Joe Biden foi um governo com políticas de esquerda bastante radicais. Mas o Chuck Schumer, vejam, hoje o Chuck Schumer está apoiando o shutdown do governo americano para financiar com $1,5 trilhão programas assistencialistas para imigrantes ilegais, inclusive. Então, sim. Nós não estamos falando assim, a esquerda moderada, o centro, essa área meio PSDB, digamos assim, do Partido Democrata, hoje absolutamente em extinção, com até os políticos tradicionais que fizeram parte dessa esquerda mais social-democrata caminhando para a esquerda. Mas, certamente, quando você entra na área de políticos como a Ocasio-Cortez, a própria Ilhan Omar e agora o Mamdani, você está falando de socialistas comunistas e, no caso, alguns radicais muçulmanos. Sim. Inclusive, tanto a Ilhan Omar quanto o Mamdani não foram nem nascidos nos Estados Unidos, né? Também um ponto muito interessante. Agora, a leitura é exatamente essa. É uma ala radical do Partido Democrata que está assustada com quão radical mais é radical. a outra ala. Exato. É o pessoal reclamando de um partido mais radical do que o pessoal que é definido por esses nomes aí que a gente citou. E o que essas eleições demonstraram em Nova York... Um exemplo bom, no caso, é que o candidato derrotado dessa esquerda moderada foi o Andrew Cuomo, né, que saiu desgraçado até numa denúncia de assédio sexual do governo do estado. Foi governador. Andrew Cuomo foi o governador talvez mais radical no país nos lockdowns
da Covid-19. Então a gente está falando de alguém que... Dos idosos também, né? Escândalo dos idosos. Voluntariamente ou involuntariamente, matou, certamente, muitos idosos com as políticas da Covid-19. Vejam esse caso. E perde para quem? Para um garoto, para um socialista de 34 anos, que apareceu um fenômeno de rede social. E o Cuomo era herdeiro de uma elite política já, né? Ele também era... Se tem uma figura que significa establishment, é o Andrew Cuomo, porque o pai dele também foi governador de Nova York. E aí, como você falou, chega o irmão cara que surgiu do nada. O Chris Cuomo, né? São pessoas muito ligadas ao establishment democrata. Mas aí surge um doidão de 34 anos, do nada, que se chama de socialista, e o cara vai lá e derrota o Andrew Cuomo e a elite democrata, o que é muito interessante, porque em termos de campanha eleitoral, né, a gente sempre fala aqui de nacional populismo, do contato com o povo, do afastamento das elites, etc. O que ocorreu na esquerda americana foi parecido. O Cuomo apostava no apoio da elite financeira de Nova York, mídia, etc., enquanto o Mondani estava na rua, conversando com as pessoas, falando sobre economia, a proposta maluca dele lá de ônibus gratuito para todo mundo, e no final das contas quem saiu vencedor foi ele, né? E é interessante porque... Pode falar. Não, é interessante. Essa mudança da esquerda em direção ao populismo é perigosa do ponto de vista eleitoral. Porque a maior arma que a direita passou a ter em relação à esquerda, e por isso que a direita se tornou imbatível em eleições justas, como a eleição dos Estados Unidos, né, de 2024, contrastando com a eleição roubada de 2020 demonstraram, e como se houvesse eleições limpas e honestas no Brasil em 2026, a esquerda seria esmagada, como vem sendo esmagada em outras eleições. A vantagem da direita está essa conexão com as pessoas comuns. Isso que a gente está falando de uma direita que apoia operações contra o tráfico e uma esquerda que defende o tráfico. Então, a grande arma da direita é a direita ser populista e a esquerda ser establishment. Não é uma questão tanto de ideologia, é uma questão de conexão com as vontades populares. As pessoas, quando você tem um candidato de esquerda que consegue, como o Mondani, capturar a ideia da conexão com o povo, e que seja com o povo esquisito de Nova York, porque o povo de Nova York é muito esquisito. Eu me lembro de andar em Nova York e olhar, eu praticamente morei em Nova York, era a minha segunda cidade, eu trabalhava em Nova York nos anos ali de 2011 a 2015, 2016, e já não era Nova York áurea, né? Mas eu via muitas pessoas bonitas em Nova York. Você andava nas ruas de Nova York, as pessoas estavam bem vestidas, bonitas, pessoas arrumadas, né? Toda a ideia dos yuppies, daquela estética, né? Você pode até voltar para Mad Men, né? Os homens da Madison Avenue. Hoje em dia acabou. Você está entrando no hospício, né, cara? O hospício. Quem ficaria bem em Nova York? A comentadora especialista de política pública do Castelo Rá-Tim-Bum. Rapaz, ela tem a cara de nova-iorquino, viu? Porra, em Nova York ela estava ali normal, tranquila. No Texas, as pessoas iam olhar para essa mulher como se ela fosse o que de fato ela parece ser um alienígena. Mas em Nova York é uma pessoa comum. Então, não me surpreende que um candidato que apareça falando a linguagem daquelas pessoas esquisitas derrote um candidato do establishment. Sim, com certeza. O meu ponto nisso tudo é que se comunicar com o eleitor de Nova York é não se comunicar com o eleitor da maioria dos Estados Unidos, porque o eleitor de Nova York, como você bem descreveu aí, ele está muito à esquerda de quem é um moderado nos Estados Unidos. Então, a boa comunicação com essas pessoas passa para o Partido Democrata uma face que ele ainda conseguia mais ou menos manter ali de moderação, etc., que é destruída por essas pessoas. E aí são duas brigas, né? O Zoran Mondani agora tem uma briga com o establishment democrata, a governadora de Nova York, a Kathy Hochul, já falou que não vai apoiar o plano maluco dele de aumento de impostos, você vai falar sobre isso aí daqui a pouco também. E a outra oposição o Partido Republicano vai ficar explorando em cima dessa imagem. A maior cidade dos Estados Unidos, palco do 11 de setembro, elegeu uma pessoa que tem contatos com pessoas que conclamam jihadis e que apoiam o terrorismo,
essa mesma pessoa se declara socialista e essa mesma pessoa é a cara do Partido Democrata. Lembrando que ano que vem tem as eleições de midterm, de meio de mandato, e assim, é muito ruim para o Partido Democrata ter à frente dele pessoas como o Zoran Mandani. Ao meu ver, isso só favorece o Partido Republicano eleitoralmente. Partido Republicano que, fora do nosso script, João, eu vou voltar para o assunto de Nova York, mas não, eu queria perder um segundo para a gente falar da treta dentro do Partido Republicano, dentro da direita americana, que pequena treta, né? Tá todo mundo vendo isso nos últimos dias, e para mim é complicado, porque eu digo a você que muitas vezes eu chego aqui, provavelmente vou chegar aqui agora nesse evento aqui na casa do Trump, e as pessoas vão me apresentar falando assim, esse cara é como se fosse o Tucker Carlson do Brasil, porque muitas pessoas fazem essa associação, né, de uma pessoa da televisão com uma veia mais nacional populista, que é muito crítica, uma audiência muito grande, que faz uma transição depois de ser demitido, né, da rede de televisão para a plataforma digital, e tem enorme sucesso na plataforma digital. Então há uma trajetória similar, né, com o Tucker Carlson. Muita gente utiliza. E hoje em dia, eu já vi ele fala assim, e eu conheci o Tucker, né? Eu conheci o Tucker e às vezes... Desde lá com o Eduardo Bolsonaro, né, no programa dele. É alguém que entrevistou o Bolsonaro, foi ao Brasil entrevistar o Bolsonaro, eu ajudei essa entrevista a ser concretizada, depois foi entrevistar o Eduardo Bolsonaro e acabou me entrevistando também, e alguém de quem eu gosto muito, mas cujas posições estão ficando absolutamente indefensáveis. Então eu já estou pedindo assim, para de me associar ao Tucker Carlson, por favor. É assim, a verdade é que de uns tempos para cá, o Tucker Carlson ele se afastou muito do movimento nacional populista e do movimento conservador como um todo. E tem várias razões que são citadas para isso. Eu quero me ater a um primeiro tópico, que é uma briga generalizada que não está restrita ao Tucker Carlson, ela é muito mais geral dentro da direita americana, que é entre uma direita que apoia Israel e outra direita que já não apoia tanto. E as críticas que são feitas à influência de Israel na política americana são justas, são muito válidas. Legítimas. Para você que nos assiste, para você ter uma ideia, o AIPAC, que é o Comitê de Ação Política América-Israel, é o principal instrumento de lobby israelense nos Estados Unidos, financiou e ajudou a eleger 322 congressistas nos Estados Unidos. É mais da metade do Congresso. E aí você fala, não, são 322 congressistas, pessoas, não sei, republicanas, mais conservadoras, não. Desses 322, 129 são do Partido Democrata, ou seja, políticos de esquerda. Dentre esses 129 de esquerda, nós temos muitos políticos radicais, como o senador Cory Booker, lá de Nova Jersey, o deputado Hakeem Jeffries, que inclusive apoiou o Zoran Mandani nas eleições para a prefeitura de Nova York. Então, a gente tem uma entidade que gastou mais de 70 milhões de dólares financiando campanhas eleitorais nos Estados Unidos, só nas últimas eleições, e que contribui ativamente para a eleição de candidatos que são contrários aos valores americanos, cujo único objetivo é montar um Congresso que favoreça votações que envolvam uma nação estrangeira, que é Israel. Então, assim, dá para entender a crítica que é feita à influência de Israel na política americana. Tem também e não só na política, na cultura também, né? Vejam... exato. O domínio Hollywood é completamente dominado. Eu ia falar também das universidades, né? Porque as universidades, sem dúvida, a imprensa, por exemplo, é pesadamente financiada pela elite judaica, né? E assim, até pouquíssimo tempo, até a eleição do Trump, os caras estavam socando pauta woke na gente, socando pauta woke nas universidades, e os financiadores judeus não disseram nada, né? Não disseram nada. Quando começou o terrível ataque do Hamas a Israel, aí eles começaram a tirar dinheiro dessas universidades, mas não foi porque elas estavam minando os valores americanos, foi porque essas universidades estavam apoiando o terrorismo do Hamas. Então, assim, existe uma cobrança muito grande e muito justa que deve ser feita à elite judaica americana. Mas sair disso para o que vem fazendo o Tucker Carlson, aí, camarada, não tem jeito. Eu separei algumas frases do Tucker aqui, a audiência acho que vai até ficar um pouco chocada, mas eu vou ler aqui, e aí a audiência acha o que pensa sobre elas. Tucker disse assim: na Venezuela, a união homossexual é proibida, o aborto é proibido, cirurgias de transexualização são proibidas. Em políticas sociais, é um dos países mais conservadores na América do Sul, Central ou do Norte. Então, você aí que está nos assistindo, né,
se você pensar em um país conservador, segundo o Tucker Carlson, você tem que pensar na Venezuela do Maduro, que é um grande exemplo do conservadorismo na América do Sul, na América Latina. Que teve, por exemplo, para Cuba do Fidel Castro, mesma coisa, a União Soviética. Coreia do Norte, para a União Soviética. Países extremamente conservadores, segundo o Tucker China, Carlson, extremamente conservadora. O que mais? Beta, você pode falar aí tudo quanto é ditadura socialista, né? Pô, Che Guevara fuzilava homossexual. Então, assim, não é, né, o maior exemplo que você poderia citar. Mas o cara sarrafo não pode ser assim, não tem trans, é conservador, não pode ser então isso. É conservadora. É exato, não tem boiolagem, é de direita. Então, pô, aí o sarrafo tá baixo demais, o sarrafo. Mas ele não para aí, é aquela promoção imperdível, né? Você leva um, ganha outro. Olha o que ele falou sobre Hamas. A gente está falando aqui de Israel, etc. Ele falou assim: eles afirmam que o Hamas é um grupo de jihadistas e extremistas islâmicos. Eles dizem isso constantemente e eu não sei se isso é verdade. Me parece mais uma organização política. Ele só se esqueceu de falar que, no caso da Venezuela, é o mesmo regime que passa por cima de manifestante com tanque, que mata dissidente político, que financia narcoterrorismo na América Latina, fraude eleição para se manter no poder. Aí você chama um país desse de conservador, e essa questão do Hamas, pelo amor de Deus, assim, está muito longe. Onde é que ele estava em outubro de 2000? Onde é que ele estava em outubro de 2024? Cara, fica a grande pergunta, porque se, na opinião do Tucker, é uma organização política, o que você vai chamar uma organização como o Hamas, que mata homem, mulher e criança pelo mero fato de ser judeu? Se você for pegar, cara, isso é muito louco, se você for pegar o charter do Hamas, o documento de fundação do Hamas, sim, claro. Os caras estão ali, cara, páginas e páginas falando sobre como é que o objetivo deles é matar judeu, porque eles são judeus. E aí você fala que isso é uma organização política e não terrorista? Então o Tucker está indo muito longe. Ele foi para a Rússia, fez vídeo na Rússia elogiando o trabalho do Putin, elogiando a sociedade russa, etc. E o grande ponto assim, recente do que aconteceu, porque essas coisas são coisas mais antigas, mas o grande ponto de ignição, digamos assim, dessa briga na direita americana foi que recentemente ele recebeu um cara chamado Nick Fuentes no programa dele. Nick Fuentes é uma das figuras mais abjetas da política. É absolutamente detestável. É o contrário do que era o Charlie Kirk. Para a gente ter uma ideia, né, e o pessoal da audiência que eventualmente não tiver assistido ao programa do Tucker Carlson, o Nick Fuentes falou ali na frente do Tucker Carlson que ele era fã do Stalin, cara. E o Tucker é um cara que é conhecido por rebater ali na hora, não fazer perguntas fáceis. E ele fala que é fã do Stalin e o Tucker deixa passar. Esse mesmo Nick Fuentes já disse que o Hitler era um cara bacana, que ele estava certo, que o Holocausto nunca aconteceu, que ele não quer viver perto de pessoas negras, que a maioria das pessoas negras tem que ser presas, que muitas mulheres gostariam de ser estupradas e várias outras coisas nesse mesmo sentido. E por conta dessa entrevista com essa pessoa absolutamente detestável, que é o Nick Fuentes, o Ben Shapiro, do Daily Wire, um cara muito famoso, gravou um vídeo de uns 40 minutos expondo ponto a ponto o Tucker e o Nick Fuentes por conta dessas posturas. Então, o que a gente tem hoje é uma divisão na direita americana, mas uma divisão absolutamente necessária, porque de um lado você tem a direita do senso comum, dos valores americanos, que foi o que levou o Trump a presidente, flerta com o autoritarismo, que gostaria de ver os Estados Unidos mais como uma Rússia, um Emirados Árabes Unidos, uma Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, assim, absolutamente maluquice. Não dá para você botar no mesmo grupo conservador que defende os escritos de Hamilton, de outros pais fundadores, e você jogar essa mesma galera que defende esse tipo de coisa. Então, assim, é uma briga, uma divisão, mas uma divisão absolutamente necessária. E essa divisão, e que nos traz um pouco, nos conecta um pouco com o Brasil, essa divisão ela é normal. Você citou aí Hamilton, né? Hamilton tinha uma treta gigantesca com o Thomas Jefferson, que durante um dado momento foi... o Thomas Jefferson tinha uma veia mais libertária, o Hamilton tinha uma veia mais federalista para os Estados Unidos. Um defendia quase que uma ausência de governo e o outro defendia um governo mais forte, com mais impostos. No final, a união, o meio termo entre esses caras foi o que pariu a sociedade americana. O próprio John Adams, num dado momento, entra numa treta pessoal com o Thomas Jefferson, que só foi ser solucionada
inclusive os dois morrem juntos, né, no mesmo dia depois, no dia da independência, inclusive dos Estados Unidos. Uhum. Então você tem uma divisão que é natural de ideias muito diferentes. Esse caso do Tucker Carlson, veja, o Tucker dá voz a um movimento e a um sentimento absolutamente legítimo. O Tucker é convencido de que o establishment americano é uma organização criminosa, mentirosa, que atua nas sombras, utilizando-se de CIA e do FBI para enganar a população americana. E ele tem muita razão. Né? Hoje, a gente está falando do 11 de setembro, tem muita... Vale a pena assistir não estou dizendo que eu concordo com tudo, mas é interessante assistir a série que o Tucker fez sobre o 11 de setembro. E tem muitas perguntas esquisitas sobre o que aconteceu ali. Hoje, depois de ver as conspirações que aconteceram na Covid-19, ou no escândalo do Russiagate, ou no encobrimento das eleições, do roubo nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, ou no caso do 6 de janeiro, não dá para não achar que o Tucker não tem a razão nessa crítica. A outra crítica do Tucker tem a ver com a destruição dos valores morais do Ocidente. Então, quando ele vai à Rússia, ele observa uma Rússia que mantém a arquitetura tradicional, que é bela, e não esses monstrengos da arquitetura moderna atual, mantém uma sociedade onde o homem e a mulher é mulher, com papéis sociais distintos, continua dizendo que a destruição da família tradicional é desastrosa. E quando ele enxerga esses dois vetores, como os dois vetores políticos principais, ele se distancia do que são os vetores tradicionais dos Estados Unidos. Exatamente. O terceiro vetor dele é a questão da imigração, né? Então, é óbvio que isso vai entrar em conflito com a visão, por exemplo, do Ben Shapiro. E é impossível que essas visões coexistam pacificamente sem briga. É absolutamente impossível. Eu não vou nem entrar aqui nas questões pessoais, porque muitos desses caras eu não conheço pessoalmente com esse nível de profundidade. O Tucker, por um acaso, é um cara que eu gosto muito e que me parece ser um cara muito legal. O Ben eu não conheço, nunca tive com ele. Mas muitos desses caras são escrotos. São maus. São pessoas que... Tem gente na direita que passa a perna, tem picareta, etc, etc. Então, é impossível você viver num cenário onde haja essa harmonia completa. Essa ilusão de não vamos dividir a direita, etc, etc, ela é absolutamente impossível. A direita, ela briga mesmo. A união, no final das contas, é união pontual em cima de objetivos comuns, que aconteceu, por exemplo, para a eleição do Donald Trump, com a certeza... pragmatismo político, né? Pragmatismo político. Então, você não significa que todas as pessoas têm que mostrar união em tudo o tempo inteiro, não. Você vai ter união pontual em direção a um objetivo específico, apoiar pessoas, né? E não esse negócio de precisamos apoiar apenas ideias. Não é nada disso. Você vai ter que apoiar pessoas que estão promovendo aquela ideia naquele momento que parece importante a você. E quando houver conflito e as diferenças muitas vezes são irreconciliáveis e a sociedade precisa discutir. Nesse caso, eu tenho simpatia pessoal pelo Tucker Carlson, entendo o ponto de vista dele, mas não consigo defender o que ele defende enfim, só trouxemos isso no programa de hoje para expor a audiência que não olhem para os Estados Unidos como se tudo fosse perfeito, como se tudo fosse perfeito o tempo inteiro, porque nós temos Donald Trump como presidente, que temos maioria no Congresso, porque a sociedade... Não vejam isso dessa forma. Os muito Estados pior Unidos do também... que o Brasil, inclusive, né? A briga... Os Estados Unidos têm uma esquerda mais radical do que o Brasil e tem uma direita mais dividida e mais tretada do que a do Brasil. Não fiquem... É verdade. Não fiquem pensando que é brincadeira. Você olha que a gente estava falando de Nova York, e é bonito que os Estados Unidos vivem e observam. Nova York, por exemplo, você fala, puxa, mas Nova York é a cidade mais icônica americana, está elegendo um socialista islâmico. Eu falo, e esse é o sinal do declínio de Nova York. E esse declínio é um declínio populacional.
É um declínio financeiro. Vejam o quão radical é Nova York, para dar uma ideia para as pessoas. Se você hoje, João, ganha $1,5 milhão por ano nos Estados Unidos, $1,5 milhão. Aleluia. O que é isso, né? São 7,5 milhões, 8 milhões de reais. Digamos que você ganha por ano 8 milhões de reais em Nova York, $1,5 milhão. Sabe quanto termina no seu bolso, resultado do seu trabalho? Menos da metade. Hoje está aqui muito pouco. Menos da metade. Se você ganha $1,5 milhão, sobram para você $747 mil. O resto vai para o Estado, vai em imposto. Isso é muito mais imposto do que a gente paga no Brasil. Tá pior que o 27,5% daqui. Tá pior. E o impacto disso é gigantesco. Você pega Nova York. Nos últimos 5 a 6 anos, Nova York viveu um êxodo. As pessoas estão abandonando Nova York. Nova York é uma cidade decadente. O estado de Nova York, você sabe quantas pessoas deixaram o estado de Nova York entre 2019 e 2024? 1,2 milhão de pessoas. Todo mundo indo para fora. Só em 2021 e 2022 foram 500 mil de pessoas. Um estado perder 6% da população em 6 anos, cara. Loucura. Aí você olha a Flórida. Também, né? É maravilhoso, porque o sistema americano faz com que eles tenham menos votos no colégio eleitoral, menos deputados, né? Enquanto isso, a Flórida, que tem o governo de direita do governador Ron DeSantis, ganhou 1 milhão de habitantes. Aqui não tem imposto de renda estadual, aqui não tem imposto de renda da cidade. O Ron DeSantis está falando de abolir o IPTU, cara. Abolir o IPTU no estado. Vai passar uma votação aqui, como é que chama isso? Um referendo, né? Para decidir se vai abolir o imposto de renda estadual, o IPTU. Você vai morar sem ele falando, mas eu não tenho que ficar pagando para o estado tua casa que você já comprou. Veja que bacana. Parecido com o que o pessoal quer fazer no Brasil, né, com a nossa reforma tributária, quase igual. Quase isso. Quase isso. Pois bem. João, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Um abraço, Paulo. Abraço, pessoal da audiência também. Vocês não sabem, mas o João Gabriel tem meu braço direito aqui, tem um papel fundamental. Boa parte das coisas que a gente discute, das pautas que vocês estão lendo, foram escritas pelo João Gabriel. Está comigo há muitos anos, então é um prodígio. Em breve teremos João Gabriel Show. Queria agradecer a enorme audiência, eu realmente tenho que ir pegar o deputado Eduardo Bolsonaro no aeroporto. Vamos lá para casa de Donald Trump, Mar-a-Lago, a reunião de cúpula da direita aqui, VIP. Agradeço a todos vocês que tornam isso e o Paulo Figueiredo Show possível. Você pode se juntar a essas pessoas entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, você pode deixar ali a sua pequena contribuição. Se você tiver uma condição melhor, poxa, muitas vezes você está viajando aí, comprando tênis de marca, gastando com bobagem, poxa, pensa na possibilidade de se tornar meu patrono Gold com $499 por mês ou $49 por mês. Junte-se a gente, participa, manda pauta, eu quero tua contribuição intelectual, eu quero tua participação. Você também pode doar e dar um valor, um presente de qualquer valor de Bitcoin, de $1 a $1 milhão, através do QR Code, também no mesmo link abaixo, e você pode se cadastrar de graça no site se você não tiver outra opção. Paulo Figueiredo Show é um oferecimento de vocês, meus apoiadores, e conta com a edição do João Gabriel, a edição de vídeo do Bruno Bart e o apoio editorial da Mika Spakoski. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e quem sabe até amanhã, vamos ver. Figueiredo.